Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. A vida é tão maravilhosa que você possa, nesse momento, estar sempre bem amparado, que você esteja e amanheça um dia tranquilo e calmo, uma manhã maravilhosa, um dia lindo que se inicia. Vamos refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre o que precisamos fazer para que as coisas possam melhorar. E nada melhor do que as mensagens para isso. As mensagens nos trazem um conforto na alma. Preste atenção, apenas escute e sinta dentro do seu coração. O remédio amargo. Uma mulher estava passando por grandes sofrimentos em sua vida. Estava cheia de dívidas. Seu marido a abandonou, seus filhos brigaram com ela e havia o risco de perder a sua casa. Já não aguentava mais aquela situação. E começou a se questionar o motivo de tanto sofrimento, tamanho sofrimento que ela estava passando. Pensou até em desistir de tudo e atirar a sua própria vida. À noite, em meio àquelas inúmeras lágrimas que corria, orou a Deus, pedindo que interrompesse tanto sofrimento, pois ela não queria passar por tudo aquilo. Fez uma prece declarando: Deus, por favor, não consigo aguentar tanto sofrimento, tantas dificuldades em minha vida. O Senhor é todo-poderoso. Suplico que retire este peso dos meus ombros. Após a oração, a mulher se deitou e adormeceu. Começou então a sonhar que um anjo vinha em sua presença e lhe dizia as seguintes palavras: Sou o anjo que Deus enviou para te acudir neste momento. Por favor, venha comigo. No sonho, a mulher foi seguindo o anjo e percebeu que ambos iam regressando ao seu próprio passado. Começou a rever várias fases da sua vida e finalmente parou numa cena em que ela obrigava o filho a tomar um remédio. O anjo aproximou-se e disse: A resposta, as tuas angústias está dentro de ti. Tu mesmo usou este método para ajudar teus filhos. A mulher olhou a cena e viu que num passado não muito distante, quando seus 2 filhos ainda eram crianças, ela os obrigou a tomar um remédio bastante amargo. Um dos seus filhos estava doente. O médico havia receitado aquele medicamento, afirmando que, caso o menino não o tomasse, ele poderia ficar ainda mais doente. Mas, ao contrário, se ele tomasse a medicação, iria melhorar em pouco tempo. A mãe, então, levou o remédio para o filho. O menino recusou-se a tomar a medicação, dizendo que o gosto era muito amargo e que ele não queria sentir aquilo. A mãe, então, disse que ele deveria tomar de qualquer forma. Caso contrário, iria castigá-lo severamente. O filho chorou, esperneou, gritou, fez muitas cenas, mas finalmente tomou o medicamento. Alguns dias depois, estava curado de sua enfermidade. O anjo que acompanhava tudo perguntou à mulher: Você deixaria de dar este medicamento a seu filho porque ele pediu, alegando que não queria sentir o gosto ruim do remédio? De jeito nenhum, respondeu a mãe. Se o medicamento é necessário e se vai curá-lo, ele precisa tomar, não importa a sua vontade. Pois naquele momento ele era uma criança e não podia entender o que se passava e a importância daquela medicação. Então, o anjo respondeu: O mesmo ocorre entre você e Deus. Deus é seu pai ou mãe. E a humildade inteira são seus filhos. A humanidade inteira são seus filhos. Os seres humanos são como crianças que não compreendem ainda os benefícios do remédio amargo, dos sofrimentos e provações da vida. De mesma forma que tu obrigaste teu filho a tomar uma medicação, um remédio, uma medicação que era para o bem dele, Deus também nos coloca em circunstâncias que são para nós indesejadas, mas que são imprescindíveis para a cura do nosso espírito. Também, para ti, os sofrimentos são remédios muito amargos e de revoltas e te recusas a sentir tamanho de sabor. Procure compreender que da mesma forma que teu filho precisou do medicamento para se curar, o teu espírito precisa atravessar essas tribulações, então, para se purificar. Linda mensagem do autor Hugo Lapa. Então, o remédio amargo, às vezes, está aí,
você está nesse exato momento, precisando tomar uma dose desse remédio amargo. E às vezes é necessário. Então não adianta espernear, não adianta não querer tomar. Porque se é necessário, nós vamos precisar para passar, não é? Mas a cura está tão próximo. Então, como é que você aceita essa situação? Isso faz com que tudo seja mais leve ou mais difícil, porque ao resistir uma coisa começa a piorar. Porque quando uma lição vem para nós, quando uma dificuldade vem, é porque nós não aprendemos ainda. Então se eu me recuso, se eu esperneio, se eu grito e eu não quero, eu vou ficar mais ruim, eu vou ficar mais doente e vou ter que passar por coisas mais piores. E quando eu aceito aquilo, mesmo que seja amargo, que seja difícil, eu vou aceitar agora, eu vou tomar essa dose, vou tomar mais uma e vou melhorando aos poucos. Então, aquelas lições não vai ser mais necessário, porque eu já aprendi e o meu espírito evoluiu e outras coisas virá muito mais leve para o meu caminho. Então, reflitam sobre essa mensagem e as dificuldades, os dissabores, o remédio amargo que às vezes vocês passam na vida de vocês. E como é que vocês encaram fará toda a diferença. Que vocês consigam entender a grandeza que somos, a grandeza que precisamos alcançar. E que Deus esteja no controle, abençoando a nós, seus filhos. Namastê, um lindo dia.